nosso último encontro, na última pílula, a gente falou sobre o formulário de avaliação. Esse formulário de avaliação que nós parametrizamos, a gente montou, na verdade, ali a estrutura de perguntas e de respostas, basicamente, de uma pesquisa que nós faríamos. Essa pesquisa poderia ser, conforme a gente viu ali da última vez, para os mais variados fins e objetivos. A rodada, por sua vez, ela é o processo que vai fazer com que eu libere esses formulários aos usuários finais para que eles possam interagir com os formulários. Então, a gente chama de liberação para resposta. Então, é uma parte tão importante quanto do processo de avaliação, tá? E tem grande poder aí de ser a chave do sucesso ou a chave do fracasso de um processo de avaliação. Ok? Então, bom, vamos lá, vamos começar a ver produto. Na verdade, eu gero uma rodada aqui a partir do módulo de avaliação, né, na nova rodada de avaliações. Posso selecionar aqui uma rodada que eu tenha já iniciado, né? Mas aqui nesse caso eu vou gerar uma nova rodada, então vou botar aqui na descrição dessa minha rodada. Vou colocar aqui pílula conhecimento 19/5, por exemplo. Aqui eu vou selecionar qual avaliação que eu quero utilizar para essa rodada. Então, este aqui é o formulário que nós fizemos conforme aí a última pílula, né? Então, aqui esse avaliação quality, eu vou utilizar como exemplo. Nós temos aqui dois parâmetros que são parâmetros relacionados à integração com o DataSul, ok? Então, o produto Singo, ele pode ser utilizado aqui para responder avaliações que foram geradas no DataSul, tanto de treinamento quanto de habilidades e competências, tá? Aqui tem todo um processo por trás. Eu confesso que isso aqui não é muito utilizado. Então aqui nós temos um campo de percentual de target. Então, para que serve este campo aqui? Eu vou definir quantos por cento do meu alvo de avaliadores que eu quero atingir com essa avaliação. Quando eu falo de uma avaliação de desempenho, né, a gente está falando de geralmente 100% do meu alvo eu quero atingir. Mas existem aqui também questões de pesquisas de clima ou pesquisas socioeconômicas que elas funcionam com um percentual, né, do alvo. Então, por exemplo, eu vou selecionar a empresa inteira, mas eu quero só que 10% respondam aquele formulário. Então, apenas 10% vão receber esse formulário para resposta aí de forma aleatória. Aqui eu vou botar 100 só para a gente poder fazer esse teste. Quantidade de subordinados e quantidade de avaliadores, a gente define aqui, na verdade, a quantidade de pessoas que cada gestor vai ter como avaliador subordinado e cada pessoa, né, cada avaliado vai ter como avaliador par. Para que serve isso? Na verdade, são configurações de uma avaliação do tipo 360 graus, né? Onde, por exemplo, o gestor é avaliado por ele próprio numa autoavaliação, pelo gestor dele, numa avaliação do tipo gestor, pelos subordinados dele, que aí é justamente sobre o que esse parâmetro aqui de quantidade de subordinados fala. Então, quantos que vão avaliar o gestor, né? E também sobre os pares, que é este parâmetro aqui. O que são pares, né? Vamos supor que
eu seja lá um analista de sistemas, eu trabalho lá no time de desenvolvimento, e eu tenho um colega da mesma equipe que também é analista de sistema. E esse cara, por exemplo, é um par e eu posso configurar para ele me avaliar. Aqui eu coloco sempre o número máximo de avaliadores e de subordinados. Né? Então, naturalmente que se eu colocar aqui, por exemplo, 3, mas o gestor tiver só 2 na equipe dele, obviamente que o sistema vai colocar só 2, né? Não vai colocar 3, porque não tem. Ok, seguindo aqui, a gente tem bastante parâmetro nessa interface, importante deixar tudo bem explicadinho. Integra metas. Esse parâmetro aqui é algo bem interessante, porque você pode fazer a integração com o nosso módulo de metas. Então, para que serve? Tem 2 grandes focos aqui. Na verdade, se eu botar aqui sim, eu tenho que definir o período e os tipos de meta que eu quero integrar, né? E aqui eu coloco se ela é somente leitura, sim ou não. Qual que é o ganho? Qual que é a diferença? Isso aqui é bem importante. Se eu colocar como somente leitura sim, o produto vai exibir as metas apenas para que o avaliado, aliás, o avaliador, enxergue como é que foi o desempenho com relação a metas daquele profissional naquele período, né? No caso aqui 2018. Se eu colocar aqui somente leitura não, nesse parâmetro aqui, o avaliador pode interagir com as metas também. Então ele pode inserir resultados, por exemplo. Isso é bem delicado, né? Por exemplo, que se você parametrizar de forma incorreta, você já tem um grande impacto lá na avaliação. Bom, seguindo. Tipos de avaliações disponíveis para consulta pelo colaborador. Parâmetro grande, mas tem que ter muito cuidado. Quando a rodada ela for avançando, né, ela for sendo respondida, quais os tipos de avaliação que o colaborador, ou seja, o avaliado, pode imprimir, pode consultar. Então, assim, geralmente, a gente coloca que é o tipo autoavaliação, que ele pode consultar só o que ele fez. Mas aqui o produto te dá a flexibilidade de você dizer que ele pode consultar avaliações do tipo gestor, do tipo par, do tipo subordinado, do tipo consenso. Tem que ter muito cuidado aqui para que não seja selecionado um tipo de avaliação do tipo gestor, por exemplo, né? E aí o funcionário fique com acesso ao que o gestor respondeu sobre ele. Esse é o tipo de coisa que pode gerar aí um certo mal-estar. Então, geralmente fica autoavaliação e consenso aqui, que é o que o funcionário participa. Mas, dependendo de como é estruturada aquela avaliação, né, você pode pôr aqui, por exemplo, do tipo gestor também. Existem alguns modelos de avaliação que são 90 graus, né? Ou seja, só o gestor avaliando o profissional. Nesse caso, por exemplo, você poderia botar gestor. Sempre é importante alinhar com o dono do processo o que vai aqui neste campo. Se você não pôr nada aqui, se você não pôr nada neste campo, o produto considera que autoavaliação e consenso ficam disponíveis. Tá? Essa é a lógica. Bom, seguindo. Rodada origem. O que é a rodada origem? Bom, a rodada origem ela tem como objetivo eu definir uma rodada anterior para o produto carregar respostas automaticamente baseado no que eu respondi lá atrás. Então vamos supor que eu tenha um formulário lá que é idêntico, né? Eu vou usar o mesmo formulário. Eu libero uma rodada em junho, onde eu vou avaliar lá o Joãozinho. Então eu avaliei o Joãozinho.
Se eu colocar a rodada origem aqui, sendo aquela de junho, e eu liberar uma em dezembro, por exemplo, o sistema vai carregar as minhas respostas de junho aqui, né, no meu formulário de dezembro, e eu vou poder só mexer nessas respostas. Isso aqui também serve para aquele tipo de resposta de contratação de metas e inserção de resultados que nós vimos também lá na construção do formulário. Isso é bastante relevante. A gente já viu alguns tipos de avaliação onde você tem uma avaliação interina, né, no meio. O que tem que acontecer, né? As duas rodadas têm que ter o mesmo formulário. E você não pode ter mexido na estrutura do formulário. Senão, claro, não tem como copiar as respostas de um lugar para o outro. Ok? Bom, aqui nós também temos um vínculo da rodada com o ciclo de gente. Essa questão aqui do ciclo de gente, nós vamos ter uma pílula aí separada para ele, então eu vou só mostrar aqui, mas vamos falar sobre isso em outro momento. Bom, seguindo. Nós temos aqui também a questão da formação dos pares. Para que serve esse cara aqui? Se você se recorda que nós falamos aqui sobre esse parâmetro, que é a quantidade de pares que cada pessoa vai ter dentro da avaliação, então aqui é onde eu vou dizer como eu formo um par. Então, assim, o que é um par? Um par é uma pessoa que trabalha na mesma empresa do outro, ou é uma pessoa que trabalha na mesma empresa, no mesmo estabelecimento e no mesmo índice de custo. Ou não, tem o mesmo cargo. Ou trabalha na mesma unidade de lotação. Isso aqui varia muito. Isso aqui é que o sistema vai usar como parâmetro para fazer um sorteio dos pares. Tá? Então, isso pode variar bastante de processo para processo. E essa engine aqui é usada para definir o que é e o que não é um par. Existem outras formas de fazer, né? Depois ali embaixo a gente vai também demonstrar, mas de forma automática esse é o modelo. Depois nós temos aqui o planejamento das fases. Então lá no formulário a gente também colocou quais são as fases daquele formulário. Então aqui eu também vou botar as fases. Aqui no caso eu tenho uma fase chamada resposta, então eu vou botar as datas de início e término dessa fase. Agora eu chego na questão do meu alvo aqui, do meu target. Então, para que serve o target? Ele define quem vai responder essa avaliação, então para quem o formulário vai ser enviado. Então, por exemplo, eu vou dar um novo aqui. Eu tenho 5 filtros: empresa, estabelecimento, de custos, plano de lotação e unidade. Então, por exemplo, aqui nesse caso eu vou selecionar toda a minha empresa 7. E aí eu vou gerar o meu target. O produto vai pensar aqui um pouco e ele vai me dizer o seguinte: quem que são os avaliadores, que no caso é só uma pessoa, né? E quem são os avaliados. São todos esses aqui. São 159 colaboradores que serão avaliados por esse meu target, por essa minha rodada. Além disso, aqui embaixo eu também consigo criar o que a gente chama de target manual. Por quê? A gente sabe que eventualmente vai ter uma exceção, porque aquele profissional tal ele responde para um, mas aí é avaliado por outro. Enfim, você pode ter exceções à regra e você pode então colocar essas exceções por aqui. Então, aqui na verdade você vai definir manualmente, né? Por exemplo, posso dizer que o ADM vai avaliar o funcionário 4 como tipo gestor, por exemplo. Então você define manualmente isso, para essas exceções. O produto também te permite fazer uma importação, né? Então, para que essa importação?
Eventualmente, a parte lá dos pares, por exemplo, que a gente viu anteriormente, o pessoal acaba preferindo não fazer sorteio. Então tem um estudo, tem toda uma outra técnica e muitos acabam importando, né? E fica mais fácil para os administradores do processo. Mas enfim, para fins de produto, de plataforma, o produto vai te permitir fazer tanto por aqui, pelo sorteio, quanto importado, né? Isso, para fins de produto, é indiferente. Por fim, aqui eu tenho o plano de sucessão. Não vou entrar nesse mérito aqui, até porque aí já é outra conversa, mas você pode parametrizar aqui o seu plano de sucessão junto à rodada. Mas eu vou deixar aqui como não. Então esses são os meus parâmetros iniciais. Eu vou dar aqui aqui eu posso tanto salvar ela e continuar depois, né? Como eu posso confirmar. Vou confirmar aqui para a gente poder gerar os pares e seguir com o processo. Então aqui o produto ele me traz uma prévia do que ele vai gerar. Então, por exemplo, ele vai trazer aqui cada variação que ele vai gerar. Isso aqui ainda não foi liberado para os funcionários, tá? O produto está me mostrando assim, cara, eu vou liberar isso aqui. Aí aqui você pode fazer uma última conferência, né? Para, enfim, ver se está tudo certo. Vou entrar aqui e ver se com o meu funcionário 4 lá se está tudo certo mesmo. Aqui tem vários 4. Enfim, posso fazer aqui as mais variadas consultas. Se tiver tudo certo, eu dou um confirmar pares e o produto me dá a seguinte mensagem: o processo de geração de formulários foi iniciado. O mesmo permanecerá em execução em segundo plano até que todos os pares tenham sido gerados e pode ser acompanhado através da interface de gerenciamento de rodadas. Então, assim, o produto ele deixa esse processo rodando em segundo plano, tá? Porque às vezes ele demora um pouco. Nesse caso aqui em específico, eu posso entrar aqui na parte de gerenciar rodada, que eu não vou me aprofundar aqui também, porque vai ter uma pílula só sobre isso. Selecionar a minha rodada e ver se ele gerou tudo aqui nesse botão de acompanhamento. Então a gente pode ver que o produto processou todos os formulários, né? Para encerrar aqui, deixa eu pegar o meu funcionário 4 para a gente ver se realmente o produto está trazendo lá a parte de avaliações. Então ele trouxe aqui, pílula no conhecimento de 19/5, o formulário para que eu possa responder. Certo? Então, dessa forma que a gente faz a liberação dos formulários para a empresa, né, para os usuários, e naturalmente ali na rodada, dependendo do caminho que você tomar, você vai interagir com vários módulos diferentes, né? Então o aprendizado ele é um pouco mais profundo, mas a gente vai pouco a pouco agregando valor aí nas demais pílulas. Ok? Então